Boa tarde a todos, meu nome é José Luiz Nascimento Rodrigues e queria fazer um comentário um pouquinho do Catecismo da Igreja Católica, que, para quem não conhece, é um compêndio que traz toda a doutrina da Igreja Católica, e como todo católico deveríamos também pelo menos ler uma vez na vida esse catecismo, que nos ensina tantas coisas boas. Mas antes de entrar no assunto, que logo após vamos entrar, eu queria ler a partir do versos 22, 63 do artigo 5º do quinto mandamento, que não matarás, a respeito sobre a vida humana, o que fala sobre a legítima defesa. Em cima desse argumento, tentar trabalhar no assunto sobre a questão da pena de morte. O que pensa a igreja, o que a igreja diz sobre isso. Tá certo que como cristão não devemos desejar a morte do outro. Mas quando esse outro fere a vida humana e a partir disso não consegue mais viver a existência humana, simplesmente também deve ser extinguido de toda a sociedade, na convivência humana, quando se tornar impossível. Mas vamos ler o que diz a respeito sobre a legítima defesa, 2263 ao 2269. O que a igreja fala sobre isso? Através do Catecismo da Igreja Católica. Tá certo que o nosso grande Papa Francisco vem defendendo a vida acima de tudo, da misericórdia, do perdão, principalmente do ano que se passou, 2016, falava muito do ano da misericórdia. Mas o que é de fato a misericórdia? Como essa misericórdia vai ser trabalhada em nós? E é isso que vamos ler daqui para frente. Começa assim: a legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente, que constitui o homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar um duplo efeito. Um é a conservação da própria vida, o outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. É a conservação da primeira vida. A igreja permite que todos nós devemos conservar a nossa vida em todas as circunstâncias. Nunca matar o outro. Matar o outro é a última exceção, no caso em que não há mais como fazer, ter uma situação, numa caso de uma briga, em que o agressor vem querer me ferir a vida. E no meu ato de defesa, sem que ele me mate primeiro, eu mato. Mas não porque tinha vontade de matar. Minha intenção não era matar, mas era apenas se defender. E matar ele foi uma consequência da minha defesa. Então, nesse sentido, não é pecado nenhum matar. É um pecado, sim, matar com intenção, tendo a intenção de matar. Mas quando você tem a intenção de defender a vida e a sociedade humana como um todo, não tem problema nenhum. Isso não se torna um grande mal. O mal é quando você há uma intenção. Aquele não presta, vou matar. Aquele não sei o que, matar. Não, negativo. Só no caso de legítima defesa. O amor a si mesmo permanece o princípio fundamental da moralidade. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a mim mesmo. A ti mesmo. Primeiro tem que amar primeiro a mim. Se eu não conseguir me amar, eu não consigo amar o outro. A primeira pessoa a defender a vida é a minha vida. Por isso que eu tenho que cuidar bem, manter minha espiritualidade, sempre que puder fazer um exercício, sempre que puder se alimentar bem, para que a minha vida permaneça bem, que eu seja feliz. E sendo feliz, eu consigo fazer o outro feliz. Essa é a lógica do mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas é por isso que falo, amar o outro significa amar eu mesmo. Se eu me trato bem, eu consigo tratar o outro bem. Porque aquilo que eu não quero receber de ruim, eu não vou fazer o outro. É por isso que eu devo primeiro amar a mim mesmo.
Portanto, é legítimo respeitar o seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor, como dizia anteriormente. Se alguém para se defender usar de violência mais do que necessário, seu ato será ilícito. Numa defesa da minha vida, eu consegui defender, escapar, mas de repente eu crio um jeito, vou lá e extermino com ele, já se torna pecado, porque eu deixei o ódio tomar conta de mim. Mas num caso repentino não consegui, naquele momento tinha que matar, se não ia me matar, não é problema nenhum. É como a gente vai ver agora. Mas se a violência for repelida com medida, será lícito. E não é necessário para a salvação omitir este ato de comedida proteção para evitar matar o outro, porque antes de o outro, você será obrigado a cuidar da própria vida. A minha vida. Antes de olhar para o outro, tem que olhar para mim. É por isso que quando Jesus fala, antes que tu queira tirar o cisco do olho do teu irmão, olha primeiro a trave que há no teu. Cuida primeiro da tua vida, depois a do outro. Mas quando a tua vida está sob os cuidados, com bons cuidados, a legítima defesa pode não ser somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilidade de prejudicar o outro. A este título, os legítimos detetores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil, pela qual são responsáveis. Aquele põe como um todo, a sociedade. Tira do individual para o universal, onde que a sociedade necessita de defesa. Principalmente nos dias hoje tão atuais, em que as pessoas matam coisas simples, coisas que não tinha necessidade de matar, mas acabam matando o outro, tirando a vida sem necessidade. E por isso o Estado tem essa autoridade, não só eclesiástica, mas desde o princípio, que a gente vai ver em 1 Pedro capítulo 2, 13 ao 17, o que ele vai dizer posterior a respeito sobre as autoridades, que é algo muito interessante. Corresponde a uma exigência de tutela do bem comum o esforço do Estado destinado a conter a difusão de comportamentos lesivos aos direitos humanos, aqueles prejudiciais, e as regras fundamentais de convivência civil. A legítima autoridade pública tem o direito e o dever de infligir penas proporcionais à gravidade do delito. A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando essa pena é voluntariamente aceita pelo culpado, tem valor de expiação. Por exemplo, o culpado se arrepende. O Estado é convidado a sempre lhe dar uma segunda chance. Todos nós temos direito de uma segunda chance. Mas quando eu não quero essa segunda chance, esse que é o problema. É uma escolha de cada um. Assim, a pena, além de defender a ordem pública, é de tutelar a segurança das pessoas, tem um objetivo medicinal. Na medida do possível, deve contribuir à correção do culpado. Por isso que os nossos presídios de hoje em dia devem oferecer uma reassociação. Infelizmente é compreensível, né, que nosso Brasil não oferece isso. Em vez de alguns países em que a criminalidade é quase zero, por exemplo, como houve outro dia uma reportagem sobre a Noruega, né, em que a medida da tentativa no delito é medida educativa, né? Não é preso, mas tem uma certa ressocialização. Já no Brasil não. E vai deixando pessoas mais violentas, mais odiosas. Mas nós, cidadãos brasileiros, devemos ser culpados de tudo isso. Devemos também perecer nas mãos de certas pessoas. Desculpa, não tive nada na vida, eu tive só ódio no coração. Então eu vou sair daí para matando todo mundo e sem ninguém me defender. E quando alguém me matar, o Estado vai lá e indeniza minha família. Enquanto muitos soldados hoje em dia que estão dando a vida pelo povo brasileiro, suponha no Rio de Janeiro agora, só no início do ano, morreu mais de 5 soldados. Homens que estão trabalhando sem receber, que precisam das suas famílias e não é indenizado pelo Estado.
Fica o caso a se pensar. O ensino tradicional da igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente, a identidade e responsabilidade do culpado. O recurso à pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. A pena de morte deve ser o último recurso. Deve ser a última instância, quando se vê que a pessoa não tem condição de viver em sociedade. Não consegue mais se reabilitar. Ou seja, vai prender, vai ser mais gasto. Últimos dias, a Carmen Lúcia, numa reunião com o ministro da Justiça, que eu me esqueci o nome dele, agora, disse que um preso é 10 vezes maior gasto do que o estudante. Ainda quer acabar com a educação. Deixa de investir em educação, agora, porque teve essa rebelião no Amazonas, não que o sistema penitenciário não seja importante para a sociedade, que é importante sim. Vou investir mais na penitenciária do que na educação, porque morreu 56 traficantes, pessoas que fazem tanto mal à sociedade quanto o próprio governo. Mas vão investir mais neles do que em nós, que estamos aqui trabalhando, pagando imposto, fazendo com que muitos professores tenham seu dinheirinho, porém mal pago, e gerando várias coisas aí, cara, que se a gente for elucidar, uma vai puxando a outra. Se os meios incruentos bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios, porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum, estão mais conforme a dignidade da pessoa humana. E é interessante isso, do bem comum. Então devemos sempre buscar primeiro o quê? O bem comum. Nunca o bem próprio. Vou matar porque eu sinto vontade. Não. Mas se está infringindo a sociedade, está infringindo a lei, se está infringindo o estado civil, a convivência humana está sendo impossível por causa de uma pessoa, infelizmente o último recurso é recudir ou exterminar. Não é pecado nenhum. Se torna pecado sim quando isso eu faço com uma intenção, querendo, por prazer, por vontade, mas quando chega que não tem jeito, infelizmente tem que ser feito. A igreja não recomenda fazer, mas também não proíbe o Estado fazer. Ela não condena, é pecado a pena de morte. Depende de onde é a pena de morte, seja o pecado. Mas quando alguém não consegue viver em sociedade, está se tornando difícil a convivência, a reclusão é um dos grandes meios para tirá-lo de circulação. Ou quando ele não consegue viver essa reclusão total, a pena de morte é uma das alternativas, como muitos países fazem. Mas deve ser feito com muita cautela. Outro dia, chegar no meu trabalho, eu vim de outro depósito, eu presenciei uma situação que ao mesmo tempo me deixou triste e ao mesmo tempo me deixou revoltado. Eu vi um jovem apanhando, de várias pessoas apanhando. Aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu? Ele roubou. Mas já que justifica aquele roubo que ele fez, foi até quando chegar a dona do estabelecimento, que disse que é a 6ª vez que ele tinha roubado lá. Tinha levado seu material de trabalho, que era num salão de beleza, sua máquina de cortar cabelo, suas tesouras. Tinha levado várias coisas e ela tinha ficado sempre no prejuízo. E ela disse assim, ele não apanhou, vai apanhar agora. Muita gente aplaudiu para aquela mulher. A certo momento eu senti pena daquele jovem, porque era ser jovem, que devia toda a flor da idade, podia estar trabalhando honestamente, podia até, talvez não sei como foi sua vida pregressa, não sei se sua família ajudou a crescer no bem comum, mas ao mesmo tempo eu não tirei razão daquela mulher que trabalhou com tanto suor,
tanta luta para alguém vir e tira o que ela trabalhou. Isso é uma dor muito grande, porque a maioria de quem rouba, de quem assalta, não sabe o quanto custa, porque é muito fácil tirar dos outros, né? É muito fácil ter pelo meio fácil, mas causa uma consequência muito grande depois. O estado de alma da pessoa não fica bem. A pergunta é: como cristão, sou a favor da pena de morte? Sou e não sou a favor. Vou ser bem sério, sou e não sou a favor. Depende das circunstâncias e das situações. Porque eu já acompanhei presidiário, já acompanhei pessoas com dependência química, e eu sei quanto isso é duro. Eu sei como a vida de muita gente chegou lá foi porque a única coisa que aprendeu na vida foi essa: roubar. Mas tem gente que não podemos passar a mão e dizer: olha, isso você faz dele uma vítima. Não. E achar que é ruim quando alguém fala assim: olha, eu sou a favor da pena de morte. O ótimo pensamento cristão, que não sei o que e tal, né? Condena as pessoas que é a favor. Gente, estamos vendo uma sociedade que vai chegar uma hora que ninguém vai mais se conter. Olha, se alguém for te roubar, não pode reagir. Cara, chega um momento que você não consegue mais pensar nisso, porque aquele celular ou aquele carro já foi o terceiro que lhe roubaram, é o quarto, é o quinto, e você trabalha tanto para ter, alguém chega, vai lá e tira. É tirar aquilo que é seu, o seu suor. É humilhante. E é mais humilhante ainda ver o Estado indenizar famílias desses sujeitos. Enquanto muitos soldados, policiais, tá certo, tem muito policial que não presta, mas tem muitos policiais que dão a vida, que trabalham honestamente, defendendo nós, dentro da segurança, arriscando a própria vida, que morrem no trabalho e não são indenizados pelo Estado. São só condecorados pelos seus parceiros de trabalho. Nem isso o governador, nunca viu um prefeito lá dizer: olha, que esse homem trabalhou conosco, merece toda a nossa homenagem, merece nosso apoio, está aqui a família. Não. Ano retrasado, logo no início do ano passado, 2016 ou fim do ano de 2015, vemos aquela situação que aconteceu ali na Indonésia, né, que 2 traficantes brasileiros, em que a presidente manda uma carta para eles. Tá certo, é brasileiro, é povo da gente nossa, que merece ser respeitado como ser humano, que merece ser amado como ser humano e como pessoa de Deus, que Deus há nele. Mas também a instituição lá daquele país deve também ser respeitada. Não deve ser infligida, não, porque é brasileiro, que é ser humano, ele merece todos os cuidados, é minoria. Mas quantas famílias não estão sofrendo com aquelas drogas que foi deixar naquele país? Não sofreram? Quantos viciados tem usuários que chegam em casa, tiram o que é da família para vender, para se usar de droga, e a mãe que sofre, chora dias e noites por causa que o filho está entrando num caminho sem volta e não sabe como lidar. Enquanto os traficantes de verdade só estão ficando ricando e destruindo com a sociedade brasileira. Mas é ser humano, o traficante fulano de tal morreu, que não sei o que, é uma pena, os direitos humanos e tal. Cadê os direitos humanos daquele que realmente precisa? Então, como legítima defesa, se for necessário matar aqueles que fazem os outros sofrer, que oprimem as famílias daqueles que sofrem, como os usuários de drogas, como a sociedade em si, com esses assaltos exorbitantes, com esses estupros acontecendo por causa da droga, não só da droga ilícita, mas também do álcool, várias coisas, eu sou a favor, sim, a pena de morte. Porque não é injusto que muita gente viva sofrendo
enquanto outros vivem no bem bom com o mal. E a gente não deve ser punido pelo mal, porque Deus nos quer bem, nos quer felizes. Por isso que devemos defender primeiro a vida, a nossa vida, depois a do outro. Mas quando a vida do outro está afetando a minha, porque ele não consegue ver em sociedade, dependendo das circunstâncias e da situação do momento, ele deve ser exterminado sim. Quando a vida do outro se torna impossível, mas é toda pessoa? Não, depende. Olha, cada caso é um caso, não vamos confundir certas situações. Mas infelizmente eu não fiquei com pena daqueles 56 jovens ou pessoas que morreram lá nessas rebeliões que teve em Manaus. Eu não fiquei com pena nenhuma. Eu fiquei com pena sim da vida dos soldados que a gente vê nos noticiários, de policiais que morrem em combate, daquele policial ao querer ir defender a joalheria do outro, acabou sendo alvejado. Desse sim eu tenho pena, que mais uma mãe de família vai chorar, mais uma filha ou um filho vai ficar órfão de pai, uma mulher vai ficar sem o esposo e vai ficar sem o sustento daquela família, porque o pai geralmente é o que leva o sustento para casa, e ele morre em serviço defendendo o cidadão brasileiro, e o Estado não reconhece isso. Eu fico muito triste com isso, muito triste mesmo. E também de ver pessoas que apoiam o Estado nesses meios. Porque é direitos humanos, tudo bem. Todos têm os direitos da dignidade, da humanidade, de ser feliz, mas ninguém tem o direito de prejudicar a vida do outro. E contra o outro que prejudica a vida alheia sai vantagem, eu não tenho uma pena nenhuma quando esse outro chega a padecer. Nesses últimos dias que se passaram, eu perdi alguns amigos por acidente, por doença, e outros por assassinatos. E amigos assim, entre aspas, conhecidos de trabalho, outros de igreja, e por aí vai. Mas que me deixa pensar que essas pessoas que chegaram a falecer são pessoas jovens, maravilhosas, trabalhadoras, morreram, né? E a gente não vê nenhuma mobilização do Estado, né? Porque o hospital está precário, né? A educação está precária, a saúde está precária. Mas só porque houve uma pequena rebelião nos presídios, não, vamos investir nos presídios agora, porque é a vez dos presídios, né? Porque lá são pessoas de bem, cidadãos de bens, que merecem nosso respeito, que merecem nossa pena, nossa cordialidade. Enquanto nós aqui que estamos trabalhando de fato, dia e noite, nós temos tendo essa possibilidade. Para concluir, eu quero ler aqui a 1 Pedro, capítulo 2, de 13 a 17. Sujeitai-vos a toda substituição humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores como enviados para a punição dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Pois esta é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca da ignorância dos insensatos. Comportai-vos como homens livres, não usando a liberdade como cobertura para o mal, mas como servos de Deus. Honrai todos, amai os irmãos, temei a Deus e tributai honra ao rei. Felizmente nos dias atuais não é fácil sujeitar a esse governo que só está nos oprimindo, né?
Ou você acha que Jesus não lutou contra a opressão dos governantes? Não falou, não apontou o pecado deles? Apontou sim. Eu acho que Jesus Cristo não sentiu raiva de certas coisas que aconteciam naquela época. Sentiu. Mas isso não significa dizer que ele não era misericordioso. E ter misericórdia não significa não ter apenas justiça. Espero que esse vídeo não seja entendido como excitação ou ódio, mas que seja um momento para reflexão. De que lado de fato estamos mesmo, né? Dos que fazem o bem ou dos que fazem o mal?